Uma das causas deste flagelo que se estende por toda parte é o apego desordenado aos bens deste mundo. Muitos pais receiam que a terra lhes venha a faltar. Os filhos são em proporção com o capital, como se a providência fosse uma palavra vã. Ainda se o número de filhos estivesse na proporção do capital, mas não. São os ricos e os mais ricos, às vezes os mais culpados. E em milhares de casas, onde os celeiros regurgitam de tudo, onde não há nada a desejar quanto ao conforto, não há lugar para um berço. Pelo desapego das coisas da terra que atrai, na medida da nossa fé, a confiança em Deus, o abandono à sua providência, guarda o terceiro no casamento a castidade fecunda. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso Pai seráfico São Francisco, rogai por nós. São Luís da França, rogai por nós. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Todos os anjos e santos do Senhor, rogai por nós. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, iniciamos outra formação para a Ordem Terceira. Daremos fim ao capítulo 1 da segunda parte. A segunda parte trata sobre a Ordem Terceira de São Francisco e a extensão da vida religiosa no mundo. E este nosso capítulo 1 é como a Ordem Terceira comunica as graças da vida religiosa nas diversas situações da existência. Continuemos então. Todo o mundo sabe que, pela Ordem Terceira, a vida religiosa sentou-se no trono. Luís da França, Fernando de Castela, Isabel da Hungria, como tantos outros, foram terceiros. Ninguém o ignora. A Ordem Terceira franciscana leva a vida religiosa para a usina, para a fábrica, para a loja do artífice. Eleva à altura das virtudes religiosas a simplicidade, o trabalho, a obediência ao patrão, a perseverança, às vezes tão cruel, na penúria e nas privações de toda espécie. O que invejaria o operário terceiro às mais severas ordens penitentes, nas múltiplas ocasiões de imolar-se a Deus? Nós diremos mesmo que a Ordem Terceira, assim como o Evangelho, tem predileção pelo operário, pelo humilde casebre, que, mais do que os outros, tem necessidade de apoiar a sua fidelidade e a sua coragem num grande socorro de Deus. Não sabemos, de resto, que os dois primeiros terceiros, o bem-aventurado Lucécio e sua companheira Bonadona, foram dois negociantes? Até as próprias almas marcadas com o ferrete do vício diante do mundo, às vezes tão severo, e tanto mais porque precisa para si mesmo de misericórdia maior. Até mesmo as mais altas transviadas, muitas vezes mais desgraçadas do que culpadas, até as novas margaridas de Cortona, purificadas e já bem experimentadas, trazem a sua contribuição de generosidade e de penitência à Ordem Terceira. Elas vêm aí sugar uma nova seiva que faz desabrochar as mais belas flores de virtudes numa nova primavera. Não poderíamos terminar melhor do que essas reflexões com palavras extraídas de um discurso do bem-aventurado Ângelo de Tivaço sobre a Ordem Terceira. Ó, santíssima regra, como são culpados os que vos desprezam!
Ó perfeitíssima regra, como são cegos os que vos criticam! Ó regra, fonte de todo o bem, que castigo não merecem aqueles que murmuram contra vossas prescrições? Preguiçosos e negligentes, o que fazeis, pois? Para que adiar? O que esperais? Concluía o seu discurso o santo missionário com estas palavras: não há ninguém que, não podendo entrar na primeira ou na segunda ordem de São Francisco, não possa ao menos entrar na terceira, e assim merecer que a paz e a misericórdia de Deus descansem nele. Possam os terceiros promover com eficácia a propagação da ordem terceira, tão ardentemente desejada pelo bem-aventurado Ângelo de Tivaço, e com tanta perseverança solicitada pelo Vigário de Cristo. Possam eles conquistar, pelo exemplo de uma vida solidamente piedosa e pelo santo contágio de caridade a toda prova, uma multidão de almas para as várias necessidades e situações diversas, e que, colocadas nas diferentes gradações da escada social, desde a loja do artífice até o palácio do rico, possam difundir no mundo o reino de Jesus Cristo. Iniciemos o capítulo 2, a ordem terceira e a pobreza, castidade e obediência. O religioso, já temos dito, é um homem que, por estado, tende à perfeição do amor de Deus, pondo em prática os 3 conselhos evangélicos de pobreza, de castidade e de obediência. Vejamos como a ordem terceira de São Francisco introduziu esses conselhos na vida prática. Pobreza. O terceiro não está ligado por voto à pobreza, mas deve praticar no mais alto grau o desapego dos bens, o espírito de pobreza. Ele é, no mundo, o eco da vida franciscana. Ora, a pobreza é a essência da vida seráfica. Houve 3 grandes lutas na criação, diz São Bernardino de Sena: a luta do orgulho, personificada pelos anjos rebeldes, a luta da carne contra o espírito que teve por desfecho o dilúvio. Depois, houve sobretudo a luta da avareza, a concupiscência dos olhos. E foi para combater com vantagem este terrível inimigo que o Filho de Deus desposou a pobreza com seu cortejo de privações, desde a Lapa de Belém até a cruz do Calvário. É por isso que inspira aos santos heróicas renúncias e que suscitou na sua igreja uma ordem de mendigos voluntários, cuja missão é perpetuá-lo até o fim dos tempos, na sua pobreza, na sua humildade e no seu evangelho. Sem dúvida, reinam no mundo a impureza e o orgulho, e não é, sobretudo, o bezerro de ouro o seu Deus preferido? O dinheiro, o amor do dinheiro, faz os Judas do santuário, que arrasta e leva, por meio da avareza, tantas almas ao inferno. Ele explica essa febre do progressismo material que arrasta a sociedade para longe do progresso moral, longe de Deus. Ele é a causa dessas revoluções, dessas revoltas e dessas greves tão amiudadas em nossos dias, que nos fazem tremer pelo futuro do mundo. A raiz de todos os males é a avareza. Aqui são homens poderosos que apertam os cordões da bolsa. O operário, o povo, é para eles a máquina humana de produzir ouro. Ali são os operários e o povo que se volta contra os poderosos e os ricos, reclamando a sua parte. Filhos de São Francisco, devemos remar contra essa torrente de cobiça com 2 forças contrárias. Pelo nosso exemplo, ainda mais do que por nossas palavras, devemos reagir contra esse amor desmedido do ouro. O terceiro não pode, como o irmão menor, praticar o completo desapego. Em compensação, deve exercitar-se ao desprendimento em todos os hábitos da sua vida.
Deve ser simples no seu mobiliário, simples no vestuário, simples nos seus gostos. Deve pôr em prática a frugalidade nas refeições, sobretudo dar à caridade aquilo que cortar ao sensualismo. Eis porque o seráfico pai obriga-o, na coleta mensal de esmolas, a repartir os seus bens com seus irmãos pobres. Obriga-o a fazer o seu testamento em tempo útil, a fim de, considerando-se morto para o mundo, acabar de vez com as questões internas que se dão ordinariamente nas famílias e na sociedade quando alguém morre intestado. Castidade. A ordem terceira, como visão do céu e regulador divino, vem à cabeça do leito nupcial para daí afastar a infidelidade e os prazeres estéreis, para conservar no mundo e na igreja os cristãos cada dia mais raros, e a quem se pode aplicar, generalizando, essas palavras de nossos livros santos. A incontaminada, que não conheceu o tálamo com delito, terá o seu fruto quando se atender às almas santas. Compete aos terceiros de São Francisco, dilatando as suas fileiras cada vez mais no santo estado do matrimônio, reagir contra essa praga social que torna desertos os lares, diminui as nações, estraga a infância, considerando-a não uma herança, um tesouro que se multiplica fazendo valer, mas como um ídolo que se incensa. Uma das causas deste flagelo que se estende por toda parte é o apego desordenado aos bens deste mundo. Muitos pais receiam que a terra lhes venha a faltar. Os filhos são em proporção com o capital, como se a providência fosse uma palavra vã. Ainda se o número de filhos estivesse na proporção do capital, mas não. São os ricos, e os mais ricos, às vezes, os mais culpados. E em milhares de casas, onde os celeiros regurgitam de tudo, onde não há nada a desejar quanto ao conforto, não há lugar para um berço. Pelo desapego das coisas da terra que atrai, na medida da nossa fé, a confiança em Deus, o abandono à sua providência, guarda o terceiro no casamento a castidade fecunda, o que arrancou ao coração do sábio estas palavras de admiração. Ó, quão formosa é a geração casta em sua claridade, pois é imortal a sua memória, porquanto é honrada assim diante de Deus como diante dos homens. Não há somente a castidade conjugal, há ainda a castidade individual. Uma e outra são decorrentes da observância inteira dos mandamentos de Deus. O terceiro, fiel à sua vocação, tem um duplo dever neste ponto. Se os preceitos divinos são a regra de toda a vida cristã, constituem também os primeiros estatutos da associação a que pertence. Ele considera os mandamentos de Deus como a arca da salvação. No meio das más doutrinas que afluem de todos os lados e vão avultando desmedidamente a corrupção no coração dos homens. Corrupção essa que já encontra aí disposição demasiada. Ele tem a coragem da virtude, não se envergonhará, como faziam no século de Voltaire, da fidelidade aos laços do matrimônio. Não se envergonhará de entrar numa sala, de figurar no mundo com a sua esposa, símbolo e salvaguarda da castidade fecunda. Ele é e sempre será, mas sem murmurações, sem dúvidas, sem nota e sem refolhos, como filhos de Deus, irrepreensíveis no meio de uma nação depravada e corrompida, por onde vós brilhais como astros no mundo. A regra de São Francisco é uma regra de castidade, tanto pelo lado negativo como pelo lado positivo.
Pelo lado negativo, ela ordena fugir dos teatros e dos bailes perigosos, reino oficial da impureza. Obriga ao afastamento do mundo, tanto quanto esse afastamento for compatível com a posição de cada um. Porque o mundo, tanto pelos discursos como pelos exemplos e aplausos, é uma atmosfera toda saturada de impureza. Ela proíbe as leituras levianas e frívolas, alimento secreto de impureza, veneno lento que se insinua nas veias e nas artérias para corromper tudo. Ela proíbe o luxo, incentivo de impureza. A regra da ordem terceira é uma regra de penitência. Protege com ela a castidade, cercando-a com o seu mais necessário baluarte da mortificação cristã, praticada com tato e inteligentemente, mesmo em pleno século XX, malgrado todos os preceitos correntes e apoteosos do prazer. O Divino Mestre disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O lado negativo da ordem franciscana, em sua regra, é, para nós, um plano de vigilância e pelo qual nos devemos guiar. Vigiai. O lado positivo é a prece incessante que é preciso fazer para pelejar contra os próprios instintos, contra a carne, contra Satanás e seus ardis, armados contra a castidade. Vigiai e orai. O que é o ofício, a assistência à Santa Missa, a comunhão, o exame de consciência, a oração que santifica a mesa, impedindo que ela seja estimulante para o sensualismo? O que é a prática das boas obras indicadas na regra, senão o comentário e seguimento dessas palavras? Orai, para que não entreis em tentação? É, sobretudo, a Sagrada Comunhão que faz dizer ao terceiro esta palavra de Santa Inês: o amor de Jesus Cristo torna-me casta, o seu contato purifica-me, unida a ele sou pura. Obediência. Obedecendo à lei de Deus e da Igreja, assim como às obrigações de Estado, cinge-se o terceiro a uma regra que lhe revela os intuitos de Deus para com ele. Unido pelo Espírito, pelo coração, pela imitação a Jesus Cristo, protótipo e autor de toda santidade, deve o terceiro apropriar-se esta exclamação do divino coração: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sempre faço o que é de seu agrado. Deve o filho de São Francisco, antes de tudo, levar para a sociedade a sua qualidade de religioso no mundo, na obediência que deve ao cônjuge, aos patrões, aos pais, a todas as autoridades particulares ou públicas, reflexo da autoridade divina. Que diferença se, esforçando-se para ser santo, deixasse de ser honesto? Que monstruosidade se, à medida que pensa aproximar-se de Deus, se arrogasse o direito de tudo censurar, de tudo criticar, de tudo citar em juízo de seu tribunal. Se, multiplicando as suas devoções, ele fosse menos dedicado para com aqueles que merecem seus cuidados e a sua obediência. O terceiro deve obedecer todas as prescrições de sua regra. Aceitar com submissão e respeito os conselhos do diretor e dos superiores da ordem terceira. Apresentar-se ao padre visitador e dar-lhe conta de todo o modo como observa a regra. Assim como as comunidades religiosas das ordens têm superiores maiores, encarregados de fazer em épocas determinadas a visita canônica, assim também a ordem terceira de São Francisco, que é a vida religiosa no mundo, e que tem a sua visita anual. São Francisco dá-lhe tão grande importância para conseguir aos fins da sua obra, que consagra a este ponto um capítulo inteiro de sua regra. Leão XIII
insiste tanto mais em sua constituição sobre a importância e a necessidade desta visita, quanto modificou, em certos pontos secundários, a regra da ordem terceira. O terceiro, na sua condição normal, faz parte de uma fraternidade, a qual consta de um diretor, de um superior e de seu diretório. Não só tem regras escritas, mas também vivas na pessoa daqueles que forem encarregados de velar sobre seu procedimento. Aí, como na vida religiosa, o cargo de superior pode apresentar-se com um inevitável cortejo de imperfeições humanas, de manias, de erros, de falta de educação e mais o resto. Quantos motivos de merecimento para os que, calcando aos pés o respeito humano e partilhando a loucura da cruz, aceitam com espírito de fé e discretamente as dificuldades e provações desta direção obrigatória. Tanto para o terceiro como para o religioso está aí o ponto difícil em muitas circunstâncias, mas também está aí o merecimento. Se, pela virtude da pobreza, sacrifica-se toda a fortuna, se não de fato, pelo menos de intenção, se pela castidade imola-se o corpo, pela obediência imola-se a vontade, as repugnâncias, os caprichos, é este o sacrifício por excelência, isto é, glorioso para Deus, como meritório para o homem. Depois dessas considerações, temos o direito de dizer, na verdade, a ordem terceira de São Francisco é a vida religiosa no mundo. Capítulo 3. A ordem terceira e a vida comum. Se o estado religioso é um estado de perfeição em relação à vida cristã, é evidente que a vida em comum é a perfeição do estado religioso. As vantagens gerais da associação na vida religiosa são dar mais perfeição à prática dos conselhos evangélicos, criar famílias espirituais, auxiliar, pela emulação, o desenvolvimento das virtudes, obter pelo contato e atrito dos caracteres a aprovação e o merecimento, formar legiões e estabilizar o estado público da perfeição. O que a associação ou comunidade é para as ordens religiosas propriamente ditas, a fraternidade é para o terceiro. É para ele o equivalente da vida em comum que levam os habitantes do claustro. Sem dúvida, é possível ser alguém terceiro sem pertencer a uma fraternidade, mas, por outro lado, é a fraternidade o estado normal do terceiro. E se, para alcançar essa vantagem de muita importância, for preciso vencer certas repugnâncias, certas dificuldades de se pôr em contato com todo o mundo, direi mais do que nunca ser o caso de aplicar-se este provérbio: as coisas valem o que custam. Já notaram com razão que, na sua Constituição Misericors, não se ocupa Leão XIII senão com os terceiros reunidos em fraternidades? É que o Santo Padre deseja fazer da ordem da penitência um dique, uma barreira, aos males que nos acabrunham e aos perigos que nos ameaçam. A ordem terceira, diz ainda, foi instituída para as multidões. É esse, de resto, o espírito da ordem e da regra de São Francisco, tal qual confirmada por Nicolau IV. A fim de corresponder à vontade do soberano pontífice, farão os diretores todos os esforços para estabelecer uma fraternidade, e os terceiros isolados deverão empregar zelo, prudência e perseverança, para que o grão de mostarda que trazem em si torne-se árvore vigorosa e benéfica para o país onde vivem. Se o terceiro fervoroso, considerado individualmente, pode exercer em torno de si uma influência tão santa, qual não será a influência, a ação exercida por muitos terceiros fervorosos, reunidos em fraternidades? Eis porque,
em tal paróquia, é a Ordem Terceira a verdadeira potência para atrair a Igreja e fazer prosperar as obras católicas. Em tal cidade, é ela que dá maior contingente dos que passam a noite diante do Santíssimo Sacramento. Nesta outra, ela organiza as comunhões cotidianas, as vias sacras perpétuas. Ainda noutra, arranja somas consideráveis para a propagação da fé, para a Santa Infância, para o óbolo de São Pedro, etc. Em outras, prega eloquentemente com perfume de caridade e de piedade, emanado das suas reuniões públicas. Em mais outras, dá o exemplo de dedicação na assistência material e moral que presta em torno de si. Conheço uma cidade onde a morte de uma terceira é o acontecimento que preocupa o público de modo salutar. A defunta é velada de noite e de dia pelas irmãs que não cessam de orar em torno dos seus restos mortais. Elas inteiramente se põem próximas à sepultura, e a cidade inteira assiste à passagem do préstito. Quando o caixão baixa ao túmulo, todas de joelhos, com os braços em cruz, rezam a estação do Santíssimo Sacramento. O público retira-se sempre comovido com estes testemunhos de caridade fraternal. Conheço uma outra cidade pequena, onde a fraternidade foi recrutada entre as grandes damas. Um mês depois de sua fundação, morria uma pobre operária que era terceira. Grande impressão no dia seguinte, quando se viu o humilde caixão da operária acompanhado pela elite da sociedade. Eis a verdadeira fraternidade, ouvia-se de todos os lados. Assim, pois, se não vive o terceiro em comunidade, no estrito sentido, vive numa fraternidade. E a fraternidade é para ele o convento. Ele faz o noviciado de uma regra que tem os seus estatutos e comentários autorizados. Faz a profissão dessa regra, que é a de todos os seus confrades. Ele entra no exército em que todos militam sobre a mesma bandeira e usam o mesmo uniforme. Neste exército se encontra um quadro já formado. É a hierarquia da fraternidade, unida à primeira ordem, por elos de autoridade tão grande e estabelecida legalmente. São os mesmos encontros na igreja, centro da fraternidade, onde se fazem reuniões. São os mesmos exercícios, assembleias, missas, funerais, ofícios, ritos, usanças próprias da ordem. São os mesmos bens. Cada terceiro traz a sua cotização, por menor que seja, e todos fazem conjuntamente as mesmas obras. Não é esta uma imagem expressiva da vida em comum dos primeiros cristãos, no que for compatível com as diversas exigências do mundo e da família? Por outro lado, a Ordem Terceira de São Francisco tem suas tradições e sua história. Ora, o que é tudo isso, senão manifestação múltipla da vida em comum, perfeição e irradiação da vida religiosa propriamente dita? É, pois, a Ordem Terceira a vida religiosa no mundo, e o eco da vida em comum que levam em toda a sua perfeição os habitantes do claustro. A Ordem Terceira não é uma devoção. Uma devoção só tem o intuito de honrar especialmente um mistério ou certas práticas a cumprir. A Ordem Terceira é um estado de vida. Ela tem uma regra bastante larga para acomodar-se com todas as condições, bastante vigorosa para levar à perfeição da vida cristã as almas de boa vontade. Uma regra, entretanto, que a nada obriga sob pena de pecado venial, sequer. Nos pontos em que são preceitos, não dependem das leis de Deus. Nos pontos em que são preceitos, não dependem das leis de Deus e da Igreja. Assim, em todas as ocasiões, deve o terceiro considerar: como me comportarei na qualidade de religioso no século e filho de São Francisco? Quando fizer tal compra,
em tal minúcia do vestido, à mesa, à sociedade, aos divertimentos, ao trabalho, nos sofrimentos, na alegria, no leito de dor, na saúde, no sucesso, nos reveses? Possa ele ser fiel à sua senha. Esta prática o tornará cristão completo, perfeito, irrepreensível na consideração dos homens e do tribunal de Deus. Criou-se uma união católica para enfeixar todas as obras católicas, para cimentá-las, dirigi-las, fortalecê-las umas às outras. Num outro ponto de vista, do ponto de vista espiritual, que é a parte da alma e de Deus por excelência, parece-nos, sobretudo, depois das reiteradas exortações do vigário de Jesus Cristo, que a ordem terceira de São Francisco deveria ser a moldura da vida seriamente cristã. Em vez de atrapalhar, põe cada vez mais seriamente a vida cristã, cada obra e todo dever em seu lugar. Anima tudo com nova vida, introduz por toda parte uma nova seiva, a seiva religiosa, exuberante de toda a vida cristã. É o remate, trazendo a multiplicidade a uma unidade mais fecunda. Por que não é a ordem terceira melhor compreendida? Sem dúvida, há muitos que, generosos para com Nosso Senhor, e considerando palavra do Papa, palavra de Deus, militam sobre sua bandeira. Mas quantos cristãos, quantas associações piedosas põem de quarentena a ordem terceira e dizem, quando a inspiração a solicita, tu irás até aí, mas não além. Possam tantos católicos, que a ordem terceira deseja tornar ainda mais católicos, não ter medo de um meio de santificação tão eficaz e ao seu alcance. Não ver a ordem terceira através das imperfeições inevitáveis ou manias de certos terceiros, nunca considerar a ordem terceira imbuída do espírito de partido que serve de Deus em vez de servi-lo, mas o espírito cristão em toda a sua plenitude, o espírito evangélico na sua humildade, simplicidade e penitência, o espírito católico em toda a sua força, o espírito paroquial na submissão e dedicação aos pastores de almas. A todos os cristãos em evidência no mundo e que estão à testa das obras, recomendamos que reflitam sobre essas palavras de Leão XIII aos bispos do universo. Esforçai-vos por tornar conhecida e estimada em seu valor a ordem terceira. Cuidai que os encarregados de velar pelas almas ensinem cuidadosamente o que ela é, quanto é possível aos religiosos e a todos, quanto aos privilégios que tem para a salvação das almas e que utilidade proporciona aos indivíduos e à sociedade em geral. Exortamos vivamente os fiéis a se inscreverem nessa santa milícia de Jesus Cristo e praza a Deus que as populações cristãs acudam à ordem terceira com tanto ardor e em tão grande número como outrora afluíam pressurosas ao apelo do próprio São Francisco. Concluímos um dos módulos de nossa formação. Aqui concluímos o capítulo 3º. E depois de uma semana sem as formações e a leitura de nosso pequeno livrinho O Espírito da Ordem Terceira, pelo Padre Gimé, já retornamos agora e pedimos vossas orações, de modo especial ao neo-sacerdote, Padre Frei Boaventura, que se encontra nos Estados Unidos, para que lá possa fazer um santo apostolado. Queira Deus também que, se a Deus aprouver, que também a Ordem Terceira nos Estados Unidos possa se expandir e que tenhamos a grande graça de ver nossa fraternidade santificar aos membros, não só de nossa nação, mas também de nações estrangeiras. Que o Padre Boaventura também tem um grande apostolado por lá, e aguardamos ansiosamente que possa nos ministrar aos santos sacramentos, suas pregações, quando retornar ao Brasil.
Peçamos então a intercessão de todos os santos da Ordem Terceira, todos os santos franciscanos, de modo especial, São Santo Antônio de Pádua e nosso Pai Seráfico, São Francisco, nos colocando baixo o amparo da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os anjos e santos do Senhor, rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.